Quando você diz, sou livre, eu falo da minha vida que eu quero. Na verdade, você não é livre, você é servo, você é escravo. Quando você diz, eu sou servo, na verdade, você está sendo livre. Venha comigo! Tudo bem? A paz seja Jesus, a paz e graça, a graça e paz. Como você está, meus irmãos? Tudo bem? Espero que sim. Vim trazer para vocês aquela palavra que eu prometi, que o Senhor estava me orientando a trazer. Louvado seja Deus. Deus preparou essa tarde para você. Oh, glória! Irmãos, quantos diz que é livre e é escravo? Você já parou para pensar? Escravo do quê? Escravo, até mesmo do seu eu. Escravo do pecado, escravo da vaidade, escravo da carne, do desejo da carne, escravo do seu próximo, escravo do seu pai, da sua mãe, do sogro, da sogra, da nora, do esposo ou da esposa, dos filhos, escravo de si mesmo, porque quer fazer uma coisa, largar uma coisa que se faz mal para ele e não consegue. Às vezes, muitas vezes, escravo dele mesmo que da própria coisa. Eita glória, o Senhor estava falando comigo, meu irmão, minha irmã, que veio uma pessoa perguntar para mim o que eu acho disso, o que eu acho daquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo que afasta você do seu chamado diante de Deus, você se torna servo daquilo. O que é servo daquilo? Escravo daquilo. O Senhor estava falando comigo. Escravo daquilo. Mas se esse escravo, esse servo, que tem um chamado, vim pelo chamado do Senhor, ele vai ser livre dessa escravidão e vai se tornar servo de Cristo. Oh, aleluia! Venha comigo, vamos ler. A palavra do Senhor está aqui no livro de 1 Coríntios, verso 7, capítulo 7, verso 2, me perdoe. Porque aquele que é chamado, pois Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, aquele que se chama sendo livre, é servo de Cristo. Aquele que se diz livre, foi chamado para ser servo de Cristo. Você está entendendo? Ele foi chamado para ser servo de Cristo, mas ele não aceita. Ele não quer. Ele quer e aceita aquela palavra que se diz libertinagem. O que é isso, irmã Rosalina? Liberdade com sacanagem. Fazer tudo que o mundo oferece, que é os desejos da carne. Impureza para o templo do Espírito Santo de Deus. Tudo. Ah, mas que adianta, não faz isso, não faz aquilo, mas mente. Não adianta, tudo é escravidão, tudo é pecado. Por quê? Isso provém do maligno, diz a palavra do Senhor. Ah, irmã Rosalina, o que você acha, né, de uma pessoa que não quer sair do pecado? O Senhor deu livre-arbítrio para ela escolher. Eu tenho que mostrar o caminho, mas não obrigar a viver no caminho. Ele tem o livre-arbítrio para escolher céu ou inferno, bem ou mal, é bíblico. Agora eles falam assim, eu tenho livre-arbítrio para escolher, eu tenho livre-arbítrio para escolher, e eu escolhi isso. Então, ele vai pagar por isso. Não devemos nos cabelar, não devemos nos ficar escandalizados pela a má escolha dele, até mesmo conhecia a palavra, ela mesma conhecia a palavra, a má escolha de mudar, porque agora é assim, né? Não pode nem falar, mas agora é um negócio de trans isso, trans aquilo, transquiloto. Antes era só um trans, agora não, agora é trans isso, transquiloto. Tem até o tal de trans. É um trans que leva para o transanimal. Que isso, irmã Rosalina, transanimal? Olha só o que o diabo faz, que Deus estava me falando. Transanimal é a pessoa mudar a sua imagem para um réptil,
para um animal, vamos falar, um leão, um cavalo, um tigre, ele se muda. Mas por que está acontecendo isso, irmãos? O que tem ocorrido? Que o inimigo, ele cada dia, por isso que cada dia tem que se aperfeiçoar nas coisas de Deus. A se aperfeiçoar e procurar chegar a mais Deus. Porque ele, a cada dia, se aperfeiçoa para enganar a criatura de Deus. Como assim? Ele vai se aperfeiçoando a cada dia. Antes era transquiloto, trans aquilo. Agora já é moda. Agora, né? Agora é todo mundo, do menor ao maior, já nasce do ventre. Diz que já nasce do ventre desse jeito, do maior do menor. Então, já está normal. Ele já conseguiu pôr na cabeça de todo mundo que isso é normal. É o que ele queria. Ele queria pôr isso com modernização. Ele queria pôr isso como, vamos falar, normalidade. Conseguiu. Conseguiu porque Jesus está voltando. Como ele conseguiu, o que ele quer fazer agora? O que ele quis fazer agora? Agora isso é pra mim, já consegui, que eu queria. Agora vão modernizar as coisas. Isso aí já não é escândalo mais. Isso daí ninguém fica, olha lá, 2, olha lá, 2. Não, isso é normal. Não, ninguém mais liga. E ele ficou com tédio. Ai, eu preciso inventar outra coisa. Preciso inventar outra coisa. Porque eu vim para matar, roubar, destruir. E agora eu já destruí essa parte. Essa área eu preciso inventar outra coisa. Isso já não tem mais escândalo para ninguém. Vou arrumar uma coisa para escandalizar com esses pequeninos mesmo. Com as criaturas dele lá de cima. Por quê? São uns bestalhão, tudo que eu mandar fazer, vai fazer. E com isso, eu vou trazendo isso tudo para mim, vou tirando dele lá. Ele vai ficando para mim. Tudo que ele criou está passando para mim. Que a função dele é isso. Tirar, roubar, destruir tudo aquilo que Deus criou. Porque ele odeia ele. Ele odeia ele. E odeia você também. E odeia eu também. Aí ele vem com esse transanimal. Que é fazer agora a pessoa se transfigurar em animais. Procura na internet que você vai ver, que você vai achar. Escravo da vaidade. O inimigo das nossas almas pegou ela na escravidão da vaidade. E ele, como jamais queria ser servo de Deus, porque se achava que deixando de ser servo de Deus, ele ia ser livre. E se tornou servo do maligno. Entendeu? E aí ele ouviu, ele jogou na mente dele, não, você foi isso aí? Fui trans, não sei o que, sim. Ah, mas isso daí, já perdi a vontade de ser isso, agora é mudar agora. Eu quis experimentar. Já que não sei, agora quer mudar. Ou quer voltar ao que era antes, ou quer fazer coisa pior ainda, que é o transanimal. Tem jeito de você fazer isso? Tem. Aí ele prepara tudo que for afastar você do seu Senhor, que era para você ser servo dele, ele vai dar de mão beijada, sem dificuldade, vai preparar tudo o campo. Vai aparecer dinheiro do onde tem, aparecer do onde tem, ele vai abrir todas as portas. Você parou para pensar? Todo mundo fala assim, com Deus é muito difícil, com Deus tudo chega muito demorado, com ele é mais rápido. É claro que ele quer te levar mais rápido. Glória a Deus. Claro que é isso. Ele quer te catar mais rápido. Por isso, antes que você descubra a mentira dele, louvado seja Deus. E antes que você descubra a verdade que liberta, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus, tipo assim, eu não me escandalizo com nada desse mundo. Eu só fico triste, só fico chateada de ver, né, as criaturas de Deus sendo destruídas. E se aceitando se mutilar, se aceitando se destruir pela voz do adversário, dizendo que você vai ficar mais linda, você vai ficar mais lindo. E olha para você ver que às vezes é pessoa tão bela, de repente se transforma num monstro. É isso que ele veio, destruir a imagem
e a criatura de Deus. Quanto mais belo é, mais a destruição é. Investiga para você ver. Analise para você ver. Escravo da vaidade. Escravo da vaidade. Escravo do eu. Escravo da bebida alcoólica. Escravo da heroína, cocaína. Agora é H9, né? K9. Escravo, vamos falar assim, do cachimbo. Sei lá, escravo. Escravo. O que é escravidão? Escravidão, meus irmãos, é tudo aquilo que te escraviza naquilo. Ai, irmã, é porque eu não consigo sair, né? Daí estou escravo porque eu não consigo sair. Não é só isso. É a sua destruição. O fim da escravidão é destruição, é morte. Estou falando pro lado espiritual, mas pro lado físico também. Hoje, para a misericórdia do Senhor, não existe mais isso. Mas pode analisar toda a escravatura. Naqueles tempos, acabava o escravo morto. Não era assim? E ó, ninguém estava nem aí, era normal, não era? Agora eu estou falando pro lado espiritual da mesma maneira. A morte espiritual. Toda a escravidão que Satanás te escraviza naquilo, que seja amor ao teu carro, amor à tua casa, amor a qualquer coisa que você fala assim, ai, eu tô apaixonada, eu dou a vida por ele, eu dou a vida por ela. Sem ele eu não posso viver, sem aquele filho ali eu não vivo, sem aquela filha ali eu não vivo, sem minha mãe eu não vivo. Gente, sem esse marido, se eu perder, ai, eu não vivo sem ele. Essa mulher, se eu perder, eu não vivo sem ela. Você está sendo escravo do ser humano. Você tem que ser servo de Deus, não é servo do homem, não é servo da mulher. Deus vai te tirar para mostrar que ele não está a agradar. Você tem que idolatrar, adorar somente a Deus. Você tem que falar, sem Deus eu não vivo. Sem Jesus eu não vivo. Sem Jesus eu não sou nada. Aí sim, Deus vai vir, vai enviar, mandar os anjos, ou ele mesmo vai vir para te abençoar e colocar tudo em tuas mãos, que é o mesmo do seu coração. Até mesmo o livramento de seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, ou se não trazer de volta aqueles que te abandonaram, aqueles que largaram você, trazer você de volta, eles de volta para as tuas mãos. Porque você está adorando, você está idolatrando, é aquele que garante a sua salvação. Aquele que te criou de verdade. Não é aquele que te gerou. Aquele que te criou. Primeiramente, amar a Deus, né? Em toda a sua maneira de viver. Depois as outras coisas vêm. Vem seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, né? Sua casa, seu carro, tudo para trás. É tudo uma hierarquia. Bens materiais é o último de todos. Com isso, Deus vai guardar tudo que te pertence. Mas põe essas coisas em primeiro lugar para você ver, você perde tudo. Vem o devorador, te leva. Quem é o devorador? Você já pensou que tem pessoa que fala assim, gente, eu já fui assaltada 4, 5 vezes. Você fica assim, mas que negócio esquisito é esse? Eu já conversei com gente assim. Ai, assaltaram a minha casa 4, 5 vezes, a casa da fulano, ciclano, ele nunca assaltou. Meu carro já foi levado não sei quantas vezes. Quando é prova, não tem problema, leva. Deus faz um reboliço lá, o ladrão tem que se devolver. Aleluia, que eu vi acontecer isso também. Gente que eu conheço. Mas quando Deus não está agradando de você ser escravo daquilo, meu irmão, minha irmã, você vai comer capim, como Nabucodonosor. Perde tudo, porque a ganância, o eu, tudo que eu tenho isso, eu tenho aquilo, é tudo meu, me pertence. Você está escravo disso, escravo da sua vaidade, escravo daquilo, da sua família, escravo de tudo. Isso daí nem é nada seu, é Deus te emprestou para você cuidar nessa terra. E vai chegar uma hora que ele vai requerer de você. E aí? Não é seu. Nós temos que ser servo de Cristo, não ser escravo dessas coisas. Eu morro por ele, né? Graças a Deus, na igreja não tem ninguém que faz isso, né? Mas eu tô falando mais pra fora. Eu morro por ela. Eu dou minha vida por ele. Quantas vezes eu não escutei quando eu era jovem, né? Dou minha vida por ele, eu dou minha vida por ela. Vai perder a vida. Infelizmente, você vai perder a vida sem dar a vida para Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu na cruz do Carvalho por mim e por você.
Por ele que você tem que perder a vida. É por ele que você tem que ser preso. Porque você pregou o evangelho, que você falou de Deus e não gostou. É por ele que você tem que ser rejeitado. As pessoas defamam você, que nem acontece na minha vida. Defama você, levanta calúnia falando que você fez isso, você fez aquilo, sendo que você não fez nada. Mas Deus está vendo. Deus está vendo e a cobrança vai chegar. Aí sim Deus agrada. Louvado seja Deus. Mas ao contrário, eu perder a minha vida para um ser humano igual a eu, perder minha vida, louvado seja Deus, por alguém que nunca amou a Cristo, que não tem a mesma fé que eu tenho e nem quer ter. Não. Você tem que falar assim, eu dou minha vida por Jesus, eu dou minha vida por Cristo. Por quê, irmão? Rosalina está sendo egoísta? Olha que a Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus e o próximo também. Não, meu irmão, não, minha irmã. O único que é digno, o único que foi digno, que passou nessa terra, de dar a vida por alguém, por mim, por você, por nossos irmãos, para a humanidade inteira, foi ele. Ninguém mais. Ninguém mais. A não ser que aconteça alguma coisa, você quer defender a pessoa, você vai na frente, a pessoa, né, acaba te atingindo, você vai tentar tirar a pessoa lá, a pessoa, coisa, isso não tem nada a ver. Eu estou falando, a pessoa se escrava daquela pessoa, se escrava, aquela pessoa nem pertence a ele, nem pertence a ela, ou a ver aquela pessoa, louvado seja Deus, tem outra fé, e você vai lá se bebe alguma coisa, porque aquela pessoa lá você não pode viver sem ela. Não, meu irmão. Nós podemos viver sem tudo nessa terra. Sem dinheiro, irmão Rosalina? Sim. Quem tem Jesus tem tudo. Ele vai preparar de uma maneira e de outra. Mas por quê? Talvez ele está preparando, minha irmã, para você. Meu irmão, esse deve estar perguntando, mas por que eu estou assim? Porque talvez ele está preparando para você e você não está aceitando. Você está achando que é do diabo. Você está achando que é o diabo que está enviando a sua porta. Não, não vou naquele trabalho, não, que é o inimigo. Não vou aceitar essa cesta básica, não, foi o macumbeiro que deu. Não vou aceitar. Não, minha irmã, aceita. E quando Deus quer abençoar, o teu diabo ele vai usar. Oh, glória! Louvado seja Deus. Irmãos, você viu essa passagem aqui que eu li. 1 Coríntios 7, 22. Os chamados servos. Os chamados servos. Quer dizer o quê? Os chamados têm que ser servos. Servo do homem, da mulher, que nem eu estou falando aqui, do pai, da mãe, servo. Não. Servo de Cristo. Aqui está eis aqui seu servo, Senhor. Lembra dessa voz? Lembra dessa resposta? Porque voz não é, voz é pela fé, né? Lembra dessa resposta? Eis-me aqui o seu servo, Senhor. Fala que seu servo ouve. Samuel, o chamado de Samuel. Servo. Eis aqui. Ele quis dizer o seu servo, porque ele vai servir a ele. Ele ia servir ele a vida inteira. Servir, não dar ouvido à voz do inimigo, não ser escravo do que aquilo que o inimigo ele te oferece. A partir do momento, se der as águas batismais, eu tenho um desejo no coração de servir a Deus. É lógico que vai vir as tentações. Aí que vai vir o livre-arbítrio. Eu tentei ficar na igreja, eu fazia isso na igreja, eu fazia aquilo. E quando ele estava fazendo, ela estava fazendo, estava liberta. Mas depois ele resolveu dar ouvido à voz do inimigo. A tentação de Cristo. Bobo, faz isso, vai. Você vai conseguir, ninguém vai descobrir. Você vai fazer uma vez só, depois passou. Só para você matar a vontade, matar a saudade. O bobão, de vez de fazer igual a Jesus, sai Satanás. Está escrito na palavra do Senhor, só o seu Deus obedecer. Como Jesus fez na tentação de Jesus. Não, ele vai mais depressa, deita com o homem. Se é homem, deita com homem. Se é mulher, deita com mulher. Ou se não, deita com uma mulher casada ou com um homem casado. Mais que depressa, ele já não bebe faz tempo. Tá ali na igreja, quando vê, é mesmo. Faz tempo que eu tô sem coisa, não vai acontecer nada. Tchuf. E com isso o inimigo entra junto. Ele entra junto, ele aproveita, ele é espírito, ele entra junto. Dentro, não sai mais.
No desejo carnais é a mesma coisa. Caiu, ouviu, veio aqui na mente. Repreenda em nome de Cristo. Então, não sujeito, que nem se fala assim, não era liberto nada não, eu estava fingindo da igreja, isso aqui, mentira. Se você foi, se libertou, estava lá fazendo a obra, sim, é que veio a tentação, você não resistiu. Você foi frouxo, você foi frouxa. Você foi covarde. Você não resistiu Satanás, você resistiu a Deus na sua vida, mas você não resistiu a Satanás. A palavra do Senhor fala assim, ó, sujeitai a Deus, quer dizer, sujeitou a Deus, sujeita a Ele, faz as coisas que Ele, seja servo dele. E resistiu o diabo, que ele vai fugir de vós. Não é pegar o diabo. Por isso que quer destruir isso aqui, por isso que quer mudar a Bíblia, ele está rasgando, está atacando fogo, está fazendo isso, pisando em cima. Você vai ver, Deus vai estreitar com você. Glória. Louva. Depois você vai chorar pelos seus entes queridos. Depois não vai falar, não, que onde que está Deus, que Deus não faz nada, tá? E aonde estava você quando você fez isso? Murmurou, zombou, criticou, blasfemou, pisou na palavra do Senhor. Mas eu não fiz isso com Deus, eu fiz com aquela crente lá, com aquele crente. Você está fazendo com Deus. Porque a palavra do Senhor fala, quando faz que os meus pequeninos estão fazendo a mim. Então, é a guerra com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu tive amigos de tudo quanto é tipo. Com 14 até os 33 anos. Tudo quanto é tipo, eu tive amigo. Que você imaginar, é de calça de saia com os dois? E de andar junto, ver junto, dançar junto, ser parceiros, parceiras. Você está entendendo? Trocar cigarro, trocar uma maconhinha. Eu fui amiga de tudo e de todos. Muitos daquela época teve um chamado antes de mim. E aconteceu aconteceu com eles que está acontecendo comigo hoje. Quando eles teve o chamado deles, né? Espero que um dia em algum lugar eles vejam esse vídeo, não sei onde está, se estão vivos, se não estão. Que eu sei que eles teve o chamado, teve se permanecer, eu não sei. Não sei. Que rumo levou eles e elas. Eles e elas. Eu não sei que rumo levou. Está entendendo? Mas eles foram na minha frente quando eu vi o chamado. Ser servo de Deus de Cristo. E eu não queria ser servo de Deus de Jesus. Eu não queria ter amizade com uma pessoa que me levava aos pés da cruz. Acabei não procurando mais. Não, tá lá, tá indo pra lá? Vai então, não quero nem saber. Eu tô indo e tô mudando de vida, mudei de vida. Vai lá, quem sou eu para ir falar, não, nada disso. Continua fazendo essas práticas, porque você está perdendo sua vida, você é jovem, não vai se afundar lá nos pés de Cristo? Não fiz isso não. Só me retirei, me afastei dele, deixei eles viver a vida deles. Tenho certeza que hoje eles sabem da obra grande que Deus fez na minha vida. Cada um tem um tempo determinado para Deus, de cumprir o seu chamado. É cumprir o seu chamado, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Você está entendendo? Não é cortar a cruz na metade, não. Vou cortar minha cruz aqui para ficar mais leve, não. Jesus não cortou a cruz dele. Se você tivesse cortado, você tinha que ficar de fora da cruz. O pecado tão grande que nós não cabia nem na cruz. Já é brincadeirinha, meus irmãos. Meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, louvado seja Deus. Nunca discriminei eles. Quando eu estava andando com eles, lógico que aquilo para mim eu não queria. Achava aquilo um absurdo. Não queria aquilo para mim, não entendia aquilo, mas olha lá meu marido. Olha lá a minha mulher. Achava um absurdo ficar pensando, nossa, que negócio é esse? Mas a vida é dele, a vida é dela. Mas você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Eles fez uns foi pro chamado, outros correu do chamado. Eu tentei correr, não deu certo. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que quem tem chamado, não adianta ir debaixo da água e nem adianta subir aos céus. Em todo lugar, os olhos de Deus vai te encontrar, vai te achar. Não,
Sabe aquele ditado que o povo no mundo fala? Não está na Bíblia, mas eles falam muito. Na verdade, é verdade. Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Se você não vem com as duas pernas, você vai vir com uma perna só. Uma Rosalina, irmãos, eu vi com o tornozelo quebrado, de muleta. Porque eu não queria vir. Eu queria ficar dançando, eu queria ser dançarina. Eu queria ficar como o inimigo queria. Eu queria só morning, só morning. Mas quando Deus fechou as portas, quebrando meu tornozelo, começou a fechar a porta aqui, fechar a porta ali, começou a estreitar comigo. E eu descobri nos o que estava fazendo pelas costas. Falei, gente, tomar com bata. Preciso procurar uma igreja. Quem já não falou assim? Está entendendo? É o jeito, a maneira que Deus se achou de me pescar. Eu não queria dar ouvido às pessoas falarem, estou orando por você, Rosalina. Que orar o quê? Você está louca, virou crente, ficou louca. Não quero mais assumir, não. Mas nunca falei, sai dessa. Eu não queria para mim, mas nunca tirei ninguém do seu caminho. Para de tirar os escolhidos de Deus do caminho que Deus traçou para ele, que Deus vai estar com você. Para de tirar da mão de Deus aquilo que já está na mão dele, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Se você não quer, deixa quem quer. Você escolheu o livre-arbítrio, você vai pagar com as consequências. Mas depois não vem chorar onde está Deus que não faz nada por você, não, tá? Não vem chorar onde está aqueles crentes que não ora por você, ninguém vai bater na sua porta para orar por você, não. Que quando eles quis, você rejeitou. Aleluia. Oricanta, alabaçúrias. É como eu estava ensinando para umas almas que veio aqui pedir oração para mim aqui em casa, sabe daqui agora mesmo. Um casal. Eu falei para ele, para ela e para ele. O inimigo só vai ficar na sua vida te escravizando, fazendo esse opressor na sua vida, fazendo você ficar oprimida, essa coisa, essa loucura, enquanto você quer. Você quer ficar nessa vida, 2 e 2, 2, 2, você vai ficar. Mas só que, olha, lá na frente, depois que ele chupar bem o caldo, sabe aquela laranja bem gostosa, que você chupa, você quer comer até o bagaço, é assim que ele faz com você. A hora que ele chupar bem o caldo, ele vai querer comer o seu bagaço. Como aconteceu com Lázaro, vai vir como um bagaço. Isso. Fala não. A hora que você fala, não, eu tô assim, mas Jesus já me curou, já me libertou, o sangue de Jesus tem poder. Sai, inimigo. Ai, impressão. Você fica, é mesmo impressão. Ai. Não tô, não. Sai, Jesus na minha vida. Ele só é na sua vida. O inimigo só é na sua vida enquanto você não tem a coragem de decretar que Deus é mais, que Jesus é mais na sua vida. Aí eu grito por Deus, não, Jesus. Rosalina, claro, foi Jesus que morreu na cruz do Carvalho por você. É Jesus que intercede a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por você. Não é Sebastião, não é Andréia, não é Fátima, não é Terezinha, não é, vamos falar assim, Douglas, não é Toninha, não é Marisa, não é Maria, é Jesus de Nazaré. Ele é o único que conversa com Deus sobre você. É o único que intercede a Deus sobre você. Por quê, irmã Rosalina? Porque ele é filho. Ele é filho. Já viu um filho conversar com o pai, com a mãe, quando o pai está tribulado com o patrão, tribulado com o vizinho, tribulado com alguma coisa? E o filho sempre está observando tudo. O filho está ali crescendo tudo. O filho experimentou ali junto para saber o que aconteceu. O que aconteceu? Jesus veio aqui, viveu nessa terra, viu, sabe o que você passa, o que você não passa, passou na pele. Ele é o único que sabe das suas dores. Ele é o único. Nesses aí que eu citei o nome, não. Eles não sabem as suas dores. Jesus é o único que ele sentiu na pele que fizeram com ele, que faz com você também. Calúnia, defamação, chama ele Bezebu. Quantas vezes não fui chamada de Satanás? Até nessa cidade mesmo. Quantas vezes não fui chamada de, como é que é? A Dutra, não. É Dutra? Acho que é Dutra, mas tá no adultério. E hoje a pessoa que está em adultério, as duas pessoas que tá. Ele me justificou, mostrou quem estava verdadeiramente. O Jesus é o único que acompanha você 24 horas, não tem outro alguém.
E Jesus é o único que morreu na cruz do Calvário para te garantir a vitória. Jesus é o único que derramou todo o seu sangue, carmesim, para você ter um direito de sair dessa escravidão e ir morar na glória. Se você não aceita Jesus, meu irmão, se você não aceita quem é de Jesus, meu irmão, sinto muito, você é do cão. Sinto muito, você não vai ver a glória de Deus. Sinto muito dizer para você, você não vai ter a sua salvação. Sinto muito de te dizer, você vai se perder. Irmãos, me converti. Muitos parecem até mim, 2 em 2, 2 em 2, para conversar comigo. Prega a verdade. O que está acontecendo isso comigo, irmã? Está acontecendo aquilo. Eu falo, você sabe por que está acontecendo isso com você? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, saia desse pecado antes que a morte chega. O pecado é uma escravidão que escraviza você. Mas, irmã, isso é pecado, sim, desejo da carne. A carne sufoca o espírito. Desejo da carne é pecado. Carne. Onde tem muita carne, o inimigo das nossas almas, uma hora vai te devorar. Primeiro ele vai te usar, chupar até os ossos. Depois ele vai te devorar. Por quê? Ele ama carne. Ele é um monstro. E monstro vive de carne. Então, anda no Espírito, meu irmão. Vive no Espírito, minha irmã. Fala no Espírito, meu irmão, meus irmãos. Que nem atrás eu falei. Sujeitai a Deus, e se o diabo fugirá de vós. Se você andar no Espírito, fazer o possível para viver no Espírito, o desejo da carne vai enfraquecer. Mas enquanto você estiver dando lugar para a carne, resistir o Espírito, sufocar o Espírito Santo, salário do pecado é a morte. Saia dessa escravidão. O pecado é uma escravidão. Você está escravo do seu pecado. Pecado de mentira, lascivia, engano, soberba, pecado de homossexualismo, pecado de adultério, pecado de feitiçaria, pecado de bruxaria, tudo aquilo. Você está entendendo por que quer mudar a Bíblia? Você está entendendo porque não quer estudar a Bíblia e fazer um livro novo? Porque está tudo aqui, eles não querem. Mas não importa. Meu irmão, querendo ou não querendo, o que vai valer é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A criatura nessa terra não manda nada. O inimigo nessa terra não manda nem no inferno. Então, meu irmão, minha irmã, diga não para o seu pecado. Diga não para tudo aquilo que é carne. Conforme você falar não, como eu instruí esse casal aqui, ele vai fugir de vós. Enquanto você estiver aceitando, vai ficar em vós. E para de perseguir as pessoas que estão lutando para agradar a Deus, não é porque você não tem força para fazer. Hello, Moto. Você não tem força para fazer, você não tem força para agir. Não peça a Ele isso. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, que a corrente vai cair ao chão de tanta unção. Vamos lá. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, só mais uma vez na sua presença, o Rei da Glória. Oh, louvado seja Deus. Meu Pai querido, nos ajude a libertar do nosso eu, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos libertar, meu Pai, das nossas vontades carnais, meu Pai. Meu Deus, que a sua palavra fala, meu Pai, que a carne, meu Pai, sufoca o Espírito. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, muitos têm mania de falar, Senhor, eu faço porque minha carne é fraca, usando a sua palavra para satisfazer os seus pecados, satisfazer o seu ego. Mas, meu Pai querido, mas o Espírito que habita em nós é forte. E
possamos todas as coisas daquele que nos fortalece, que quando estamos fracos, aí estamos fortes. Repenta essas correntes que estão na vida desse irmão, repenta essas correntes da escravidão, e nos dá a vitória, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, ora, Jesus, vigia, ouve a voz de Deus, sim, mas também obedeça a voz do Senhor, tá certo? Não se preocupa não que esse barulho, olha o trem. Então, meus irmãos queridos, irmãos amados, eu já deixei ministrado para vocês essa passagem, só para vocês frisar bem nessa outra passagem, nesse outro versículo que está aqui. É no 6:10. 1 Coríntios 6:10. Não esqueça. A palavra que liberta. Você quer ser liberto? É para quem quer. Ok? Não adianta só ter fé. Tem que querer. Você quer? Então receba aí a bandeira da vitória. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Não erreis, não ireis, nem o devasto, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Cuidado, sorta a mão aí, meu irmão. Se vai ser agarrado, ó, sorta aí. Os avarentos lhe darão o reino do céu. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. No outro vídeo, eu falei dos contradizentes da palavra. Aqui está escrito os maldizentes. Qual é a diferença dos contradizentes com os maldizentes? Contradizente é aquele que contradiz tudo que está na Bíblia para massagear os seus pecados, os seus erros. E fala que não tem nada a ver, que tudo bem, está tudo certo, que assim mesmo eu vou subir para a glória. Maldizente é aquele que maldiz a vida do irmão, fala mal da vida da irmã, sem ela dever, sem ele dever. Caluniadores, defamadores, que está defamando as pessoas, sem aquela pessoa dever, e aquela pessoa muitas vezes não fica sabendo, né? Até que chega alguém até ele e conte, fulano está falando de você, fulano está falando mal de você, fulano está defamando você, você não deve, né? Porque Deus não está falando de você falar daquelas pessoas que deve, não. Se a pessoa está falando, está fazendo maldades, fazendo controvérsia contra aquilo que escandaliza a igreja, escandaliza o nome de Cristo, ou destrói, ou mata, ou rouba, você tem que falar mesmo, você tem que pôr a boca no trombone. Você não vai esconder o pecado de ninguém, você não vai passar a mão na cabeça, né, das obras satânicas de Satanás. Tem que abrir a boca no trombone e falar o que está ocorrendo. Não é isso. Isso não é ser maldizente. Isso é você não estar aceitando, né, a calúnia e a defamação que você fala sem você merecer. Não. Maldizer é quando você começa a falar de uma pessoa sem ela dever. Isso é maldizente. Você está maldizendo da vida da pessoa. Os maldizentes não herdarão o reino do céu. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Ou se converte, sai de cima do muro. Estou falando novamente. Como eu orientei o casal aqui. Não podemos ficar em cima do muro. Ou você é ou você não é. Escolhe. Escolhe. Menos luta vai passar. Sai de cima do muro. Ou vai para o lado esquerdo ou para o lado direito. Glória. Então aqui tá. Ó. Vamos mais embaixo. Os maldizentes. A luz está bem ruim. Nem os roubadores herdarão o reino do céu. Isso aqui,
Louvado seja Deus, tudo é pessoa que é escrava do pecado. A pessoa é escrava de falar mal dos outros. A pessoa é escrava de perseguir os outros. A pessoa é escrava de querer ser o trans lá, que eu falei para vocês, quer transformar tudo. Irmãos, eu acho que eu sou trans. Eu sou trans. Como, irmã Rosalina? Sabe que eu sou trans? Eu sou rica e estou no corpo de pobre. Sou trans. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E senão aquele, ai meu Deus, eu sou trans. Eu sou maldizente, eu sou falso, eu sou caluniador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo ver ninguém bem, eu não consigo ter paz com ninguém, eu sou trans. Mas como assim? Por fora eu tenho uma capa de amor, tenho capa de mansa, eu tenho a capa de, vamos falar, de união, mas dentro do meu coração tá desfilando veneno para todo quanto é lado. Transversal, o que vem do trans é transversal. Você está entendendo? É isso que o inimigo plantou no meio de nós. A estratégia do inimigo hoje é transversal. Tem um trans animal, o trans, aquele trans, e o trans, mais trans, mais trans, mais trans. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, o inimigo não sabe mais o que inventar para destruir a criatura de Deus. E ele vai inventando, isso daí já está normal, que nem eu falei outrora, está normal? Não, agora eu vou fazer esse povo mudar a sua fisionomia, fazendo-se passar por um dragão, ou uma cobra, uma serpente, ou um réptil, ou tira a orelha, tira o nariz, tira tudo, ou põe um rabo, ou vira, que nem, ou tem aí uma mulher que parece que ela está processando o governo, não sei porque o governo não quer pagar para ela se virar, ela transforma, ou trans. Olha o que o inimigo faz, lembra do transformar em cavalo, o burro, cavalo, sei lá. Então ela quer essa transformação de todo jeito, ela começou a fazer e quer que o governo lá do país dela pague. Ai, Jesus! Oh, meu pai, o que o inimigo não está fazendo? E outros por aí que você pode procurar, que já transformou e já está aí, como se diz, procurando sucesso. Mas tudo isso aí é obra da carne, é obra do inimigo, transversal para mudar, a imagem e semelhança de Deus. E ele vai fazer o que for preciso para que isso aconteça. Você acha que é para atingir você? Você vai ser atingido, é lógico. Porque, daquele que se deixa ser usado por ele. Mas não, é para atingir o Criador. Ele ataca a criatura, transforma a vida da criatura do jeito que ele quer, mostrou a criatura do jeito que ele é, monstro, para atingir o Criador, que fez dele santo, que fez dele anjos, que fez o nome de anjo, que ele também um dia foi. Então, para entristecer o Criador, ele ataca a criatura. Ele não pode atacar o Criador, ele não tem poder para isso. O diabo é poderoso. Que poderoso que? Poderoso é meu Deus. Se ele fosse poderoso, ele enfrentava o meu Deus, por que ele não enfrenta? Oh, glória! Louvado seja Deus. Deus é mais. Amém, meus irmãos? Receba aí a bandeira da vitória. Diga não a essas correntes, que ela vai cair ao chão. Oh, glória! Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Sempre sonhou em se parecer com um ser. Quando nasceu, era chamado de Richard Hernandes, mas após a mudança de gênero, decidiu se identificar com o nome de um personagem de jogo de dragões. Ela gosta de ser conhecida como a Dama do Dragão e se descreve como uma fera mítica. Para se assemelhar ao animal, ela precisou passar por muitos procedimentos estéticos e cirúrgicos, tais como modificações no nariz e orelha, extração dentária, coloração dos olhos na cor verde, língua bifurcada e diversas tatuagens. Tiamat já teve chifres de titânio em sua testa, mas após alguns anos decidiu removê-los. Antes de todas as modificações corporais, Tiamat ainda era considerado um homem e inclusive chegou a ter um filho. Na época ele
desejava ser mulher, mas se importava muito com o que os outros poderiam pensar. Após alguns anos, ela decidiu ser quem realmente era por dentro, e foi a partir disso que também criou coragem para ter a aparência de um dragão. Em uma entrevista para o jornal Daily Mail, ela foi questionada sobre o preconceito que sofre da sociedade e a possibilidade de ser rejeitada e excluída de grupos tradicionais. Ela respondeu que já foi e continua sendo muito criticada por sua aparência, mas que não liga muito para o que os outros pensam. Em relação à rejeição, Tiamat diz que não vê problema algum em ficar sozinha contra o mundo, pois jamais iria comprometer sua integridade para se encaixar em padrões. Atualmente ela afirma que é muito satisfeita com o que vê no espelho, porém não é presa a nada, e se um dia quiser mudar e ser diferente do que é, não veria nenhum problema, mesmo já tendo passado por tantas mudanças ao longo dos anos. Segundo ela, o que importa mesmo é a felicidade interior, e por isso a